Olá pessoal, eu não sou um bom contador de história, né? Não faz parte da minha formação contar história, mas eu tenho uma história interessante e começa com os filhos, né? Uma história que começa de trás para frente, né? Meu filho mais velho é engenheiro da Petrobras, né? É um menino, um rapaz bem formado, a mulher dele teve um neném agora, me deu uma neta. O outro filho do meio é médico veterinário, está defendendo doutorado agora no final do ano. E a minha filha é estilista, né? Trabalhando. Então são três filhos de sucesso, né? Os três filhos vencedores. E isso se deve muito, logicamente, ao pai e à mãe que eles tiveram, né? Sem pai e mãe a gente não faz muita coisa. E a minha vida também foi assim, quer dizer, eu devo muito o que sou ao pai e à mãe. E eu postei uma história interessante no Facebook, a minha história, onde eu comecei contando que nos anos 70, no início dos anos 70, meu patrimônio eram 2 camisas e uma calça. E é verdade, eram 2 camisas e uma calça. E o patrimônio humano eu tinha muito sonho. Então o sonho era o único patrimônio que eu podia dispor. E no início dessa década eu fui transferido de um colégio de Campo Grande, o colégio Raja Gabagli, para um colégio público de Acari, né? Colégio Estadual Marechal João Batista de Matos. E chegando lá, eu passei a viver um drama muito grande, porque eu saía de Campo Grande, um bairro chamado Escola Amazônia, e andando até o centro de Campo Grande, pegava um ônibus, ia até Guadalupe, de Guadalupe andando até Acari, um sacrifício imenso. E a gente não tinha dinheiro, né? Ou a gente pagava passagem, ou a gente fazia um lanche. Então era um sacrifício muito grande. E eu tinha um tamanho que para a época era elevado, eu tinha 1,80 m, né, grande. E eu ouvia as pessoas dizerem, um cavalão desse estudando, toma vergonha na cara, filho de pobre tem que trabalhar e não estudar. Isso era um drama, né? Eu resolvi então que a melhor solução seria ser expulso da escola. Porque se eu fosse expulso, eu teria um bom argumento para largar a escola e trabalhar, inclusive casar, né? Tocar minha vida, né? E então, em um dado momento, em sala de aula, um menino joga bola, uma bolinha de papel na professora, a professora chora, e eu me exaltei, né, como se fosse lá um vingador, né? E ofendi o rapaz, porque eu sabia que o rapaz morava ali em Acari, ele era o chefe de um grupo lá. E eu sei que a situação ficou tensa, né? Briga, ofensas e ameaças. E eu fui convidado a conversar com a diretora, né? E fui com maior felicidade, porque eu finalmente seria expulso da escola e resolveria meu problema. E chegando lá, conheci a diretora. A diretora perguntou, e aí, foi o que houve? Eu contei a história, né? Um menino lá, um colega, jogou a bolinha de papel na professora, a professora chorou, e eu acho aquilo um absurdo, né? Ameacei, ofendi, e ele parece que mora aqui na favela, e agora me ameaçou que vai me matar, então eu tenho que ser expulso da escola. A diretora deu um sorrisinho e perguntou, e falou assim, primo, conta a verdade, por que você quer largar a escola? Eu levei um susto. Eu levei um susto grande, porque eu não sabia como eu tinha adivinhado, né? Como ela tinha percebido, né, que eu estava usando um argumento mentiroso, né, para ser expulso, né? E eu não fiquei sem saída e falei, professor, eu sou grande, eu quero trabalhar, as pessoas ficam me ofendendo porque eu sou filho de pobre, estou estudando, meu pai quer que eu me forme, que eu estude. E essa senhora, essa diretora, me convenceu que o único caminho para a minha vida seria o estudo. Que eu devia estudar, que a escola é o único caminho para o pobre, essas coisas, né? E ela falou isso com tanta verdade, né? Aquilo saiu tão natural dela que eu fiquei convencido. Eu vi que realmente precisava continuar estudando. Eu teria que ter coragem para continuar estudando. E era preciso muita coragem, né? E o maior alento foi que ela disse, eu vou dizer que você é meu primo,
eu sou filho de marechal, mulher de general, ninguém vai se meter contigo. Tá bom, depois dessa eu realmente me senti muito seguro e voltei para a sala de cabeça erguida. Ela foi na sala e resolveu o problema. Os meninos não ousaram, né, se meter com o primo da diretora. Então é uma vida interessante. E a partir dali nasceu uma amizade, um reconhecimento e um carinho, né, algo que não tem explicação. Né? Eu nunca parei para entender essas coisas, porque eu acho que a gente não consegue explicar. E os anos passaram, eu fiz o vestibular, ela convenceu que eu poderia passar no vestibular, porque na realidade eu não tinha a menor esperança de passar no vestibular. Naquele tempo não era possível passar no vestibular sem fazer um curso pré-vestibular. Eu fiz o vestibular, passei e fiquei sabendo que ela tinha ido para a França, né? E para mim naquela época ir para a França é a mesma coisa que morrer, eu jamais veria Dona Belina. E isso já no final de 78, né? 76, 78, né? Eu já estava me formando. E aí os anos passaram, eu entrei para o Pedro II, concurso, e em um dado momento eu reencontro Dona Belina no Pedro II. Eu levei um susto que eu jamais passou pela minha cabeça, ser colega de Dona Belina. Fiquei muito pouco à vontade, né? Mas como a vida prega essas peças na gente, não tem jeito, eu acabei reencontrando Dona Belina. Ela ficou muito feliz da vida, né? E quando eu falei, a senhora é Dona Belina, né? A pessoa a quem eu devo, né? O que sou. E ela falou, você é Delson Lima Filho. E aí começou a contar a minha história toda. Eu falei, nossa, que memória, né? Uma memória fantástica. Dona Belina é assim, Dona Belina é uma pessoa sui generis, não há ninguém igual, né? Aliás, no mundo não há ninguém igual, mas algumas pessoas são tão diferentes, se destacam tanto, que a gente chega a ficar assustado, porque não é possível que haja alguém como ela, né? Uma pessoa que já educou dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Talvez ela não saiba quantas pessoas ela já educou, quantas pessoas ela já ajudou, porque ela faz isso de maneira tão natural, né? Que a gente nota que ela não tem essa preocupação em fazer conta. E ela tem várias histórias, eu conheço várias histórias da Dona Belina, algumas são inacreditáveis, né? Ela merecia um livro, um caso, né? Na televisão, quer dizer. E ela tem histórias, não só ela conhece a história do Brasil, como ela é a própria história. Ela é filha de um filho de uma escrava, né? Uma escrava do Visconde Toné. Então, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa iluminada, né? Uma filha de um filho de escravo, né? que colabora, que ajuda a transformar esse país, né? Eu acho interessante quando ela conta as histórias dela, porque ela faz uma ilustração, né? E não perde o fio da meada, volta sempre ao ponto onde parou e continua contando a história. Apesar de 84 anos de idade, uma lucidez espetacular, né? E uma das pessoas que o Brasil deveria conhecer, né? A Dona Belina seria assim uma ministra da educação, uma secretária de educação sem igual. Ela sabe alfabetizar e ela tem algumas virtudes que não são comuns, né? Uma delas que eu acho que é ler a alma humana. A outra coisa é conseguir fazer a pessoa recuperar, botar para fora a sua autoestima, né? É uma coisa, é um fenômeno, isso é um fenômeno, não é uma coisa natural. Ela conhece uma pessoa humilde, uma pessoa que sem nenhuma esperança, e de repente a gente vê aquela pessoa numa faculdade, a gente vê aquela pessoa na AMAN, como eu já vi na Academia Militar das Agulhas Negras, né? A Dona Belina é assim, uma pessoa que vale a pena ouvir as histórias dela, vale a pena a gente absorver um pouco dessa história de vida privilegiada que ela tem e aproveitar que ela está aí entre nós, né? Ela é uma pessoa
84 anos, lúcida, e sempre tem na manga, né, histórias fantásticas desse país que ela conhece muito bem, conhece a Amazônia, conhece Acre, Rondônia, conhece o norte e o nordeste do país, né, acompanhando o pai e evidentemente aprendendo muito e ensinando a cada dia, né, ela acorda de manhã muito cedo e vai dar aula ainda hoje, com 84 anos, aposentada já há décadas, né? E convencendo as pessoas da importância da escola. Então vale a pena, vamos ouvir um pouco das histórias da Dona Umbelina, né? Essa pessoa a quem eu devo muito e muitas outras pessoas também devem muito a Dona Umbelina. Eu poderia contar aqui dezenas de histórias que as pessoas não vão acreditar. Quem é essa senhora? Quem é essa professora Umbelina? Mas vamos ouvir um pouco da Dona Umbelina, eu acho que vale a pena. Tá? Na última apresentação, eu falei sobre a nossa ida, minha e do Jó, para o Cruzeiro do Sul, no Acre. Lá chegando, havia um número imenso de padres alemães. Eles era um nível muito alto de cultura, não é? E havia 2 bispos, uma população de 8.000 habitantes. É estranho, né? Que pessoa, além das freiras dominicanas, uma delas até tinha um nome que eu já conhecia dos livros, uma coleção francesa da Clio, um livro Le Monde Feudal, uma irmã que tinha um nome que eu li, que se referia a uma contemporânea de Carlos Martel. Ora, é muito longo, muito antigo. Irmã Aldegundes. Ela até estranhou que eu conhecesse, né? Eu também acho estranho, né? Eu não tinha que achar estranho. Chamamos a Cruzeiro do Sul a uma particularidade curiosa. A igreja de Cruzeiro do Sul, a catedral, ela foi feita sem nenhum dessas máquinas de hoje. E a torre foi feita por sopé. E a obra dos padres alemães é ele fazer a torre de baixo para cima. Eu não sei como é que eles conseguiram isso. Está lá, em pé. Eles não usaram guindaste, nada disso. Eles também ocuparam Porto Walter. Uma beleza de construção. Uma beleza de construção. De que eles não cuidavam, é de dar a base. Isso que a Dilma está fazendo hoje. Construindo a base da aprendizagem. Você no Acre montar uma escola como dizia antigamente aqui, o povo não sabia falar bem, perito contador. Ali não é para isso. Ali é para você fazer uma escola técnica. É para fazer até um instituto de biologia. É de ensinar o homem a trabalhar o que a floresta oferece. Isso eles não fazem. Eles colhem os dados, manipulam na Europa e depois vendem para nós. É doloroso. O que a Dilma faz hoje é o embasamento do Brasil para daqui a 1000 anos. Você teria morrido e ela também. É educação de base. Aquele homem que vive na Amazônia, que vive no Nordeste,
que nunca teve uma escola para desenvolver as suas potencialidades. Isso é muito importante. Não é o estrangeiro chegar aqui e ensinar coisas que o indivíduo que mora, o residente, tem conhecimento empírico, mas não tem um embasamento científico. E vai lhe dar, vai lhe conquistar mercado. É isso que nós temos que entender. Ninguém pode ter dúvida que nesses últimos 4 anos a educação no Brasil, e educação no sentido amplo, avançou 500 anos. Daqui a 100, 200 anos, a geração que estiver mandando nesse país tem outra visão do mundo embasada. Ele tem conhecimento para enfrentar o mundo inteiro, que não interessa a nenhuma potência. Um país não tem amigos, tem interesse. Eu li aí há pouco tempo que a presidente chegou no discurso da ONU e lhe ofereceram um documento para ela assinar, alienando praticamente a Amazônia inteira. Mas como alguém assinar isso? Houve o governo anterior que assim, tomou compromisso histórico de se abster para construir a bomba atômica. Então nós estamos dependentes do mais forte. Não há como. Todo mundo sabe. Isso está até todo mundo sabe, todo mundo conhece isso. Quem leu, conhece as fábulas. A fábula do lobo e o cordeiro. O sujeito queria engolir o cordeiro. O lobo queria engolir o cordeiro. Não houve argumentos. Ele tinha nascido muito depois do avô. Nada disso. O lobo engoliu o cordeiro. Ninguém vai entregar o Brasil de mãos atadas a potências estrangeiras, quaisquer que elas sejam. Quaisquer que elas sejam. Elas podem vir com argumentos que nós vamos salvar a humanidade. Então, é importante que nós decidamos salvar a humanidade, se nós quisermos. Agora, nos sacrificarmos, em troca de quê? Em troca de nada. Quais são as vantagens que nós teremos? Nenhum. Só a submissão. Eu quero deixar claro. Essa campanha contra o exército não é interna só, não. É de potente estrangeiro. Eles filmam uma pretensa suicídio todo dia. E filmam a presidente sendo punida. Ninguém pergunta quem mandou fazer aquilo. Ninguém. Ah, foram os generais. Nem sabiam que havia um idiota que fazia aquilo com uma jovem de 18 anos. Aos 18 anos, todos nós somos revolucionários. É só ler Joaquim Nabuco, que também foi jovem, ia consertar o mundo. Se não há quem oriente, nos aparecem cêfalos que exploram os jovens. E os jovens de hoje, eu ouvi no outro dia, umas jovens dizendo, queriam ser iguais, imagine. E só jovens falando, imaginem a presidente ali, sofrendo. Eu, aos meus 84 anos, professora, lidando com jovens, vi naquela imagem o sofrimento
E vou dizer a vocês, o medo. O medo. Porque isso é da juventude. Diante da força, ele treme. Eu fui professora, a gente reconhece quando o aluno, eu fui aluna, quando o aluno está com medo, eu tinha menos medo, porque eu tinha as costas quentes, eu tinha meu pai. E dizia o seguinte: se você fizer bobagem, eu vou sustentar você. Eu vou sustentar você. Mas não esqueça os outros, que às vezes não podem ter a atitude que você tem de independência, porque sabe que seu pai vai fazer sacrifício, mas vai mantê-lo. Agora, aquela jovem, se meu pai visse aquela figura ali, poxa, e eu posso falar, porque eu os conheci. E o presidente, o Pote Silva, o Médici, se disse aquilo, Pote Silva ia até chorar. E o Médici ia dizer: mas que idiota que botou ali, que fez isso. E vocês não acreditam. Porque o jovem de hoje, de todo o tempo, acredita só no jornal que lhe contam, mas não conhecem a verdade. Então, esse negócio de dizer a Dilma foi guerrilheira, não tem nada a ver, filho. Tinha 18 anos. Aos 18 anos, nos 18 anos, todos nós vamos consertar o mundo. Todos nós, eu, vocês, meu pai quando era jovem, todo mundo. Mas não sabem que é uma máxima. Sem os exaltados, ninguém faz revolução. Com eles, ninguém pode governar. Agora ficar para o passado e vamos dizer a verdade. Se vocês estudarem a história do mundo, se vocês estudarem a história do Brasil, muita gente que está no pedestal cai. Não tem valor nenhum. Vocês acreditam? Porque o jornal falou, Beltrano disse, as pessoas querem às vezes tirar, mas aproveitam tirar alguém da fogueira, aproveitando a mão do outro. E geralmente é a mão do jovem. Eu quero que os jovens, primeiro, creiam no Brasil. O Brasil nunca deu para trás. Nunca. O Brasil vem sempre com progresso. Às vezes, podia ser mais rápido. Eu gostaria de ver, como esperava, estava esperando, estou esperando, ver que daqui, saber, ter certeza, que daqui a 100, 200 anos, estaremos num patamar igualzinho às grandes nações. Porque a massa humana, o homem brasileiro, tem um potencial que ele, eu não tenho dúvida, desconhece. E a única coisa para desenvolvê-lo é a escola. Essa escola que eu estou vendo nos últimos 4 anos, progredindo de uma maneira nunca vista. Porque a escola no Brasil tem uma história que eu espero contar proximamente. Quero dizer aos senhores que a alfabetização não é esse bicho aí que conta, não. Não é esse bicho de 7 cabeças. É muito simples. É fácil. É barata. E nos próximos 4 anos, eu tenho certeza absoluta, vamos mostrar ao mundo um Brasil sem analfabeto. Eu não tenho a menor dúvida. Eu quero agradecer ao meu ex-aluno, que é um exemplo de progresso, do que se consegue com uma escola que tem bons propósitos. Não é o dinheiro, não. É um preparo
de uma professora, de professores que compreendem e valorizam o homem brasileiro. Muito obrigado. Até a próxima.